Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Muitas vezes, quando a gente prega o Evangelho, a gente termina um culto falando assim: quem quer aceitar a Jesus? Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Por que a gente faz isso? O que é aceitar a Jesus? Você tem alguma noção do que é isso? Eu aceitei a Jesus. Por que eu fiz isso? Para a gente entender o que é aceitar a Jesus e por que precisamos aceitar a Jesus, a gente precisa saber primeiro quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. Um dos atributos de Deus, o principal atributo de Deus é santidade. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente puro. E em sua santidade, Deus não tem amizade com o pecado. Deus não tem comunhão com as trevas. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia vai além. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aí você pensa comigo, desde que a gente se entende por gente, a gente peca. Se o salário do pecado é a morte, por que a gente ainda não está morto? Eu quero levar você em pensamento, nesse momento, há 2000 anos atrás, aproximadamente. Você vai subir comigo no seu pensamento num lugar chamado Calvário. E lá no monte chamado Calvário, existem 3 homens crucificados. Pense naquele homem que está na cruz do meio. Ele não tinha nenhum pecado, ele não transgrediu o mandamento de Deus, mas ele estava morrendo por causa do pecado, não por causa do pecado dele, mas por causa do meu e do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Nós estamos vivos porque alguém morreu em nosso lugar. Ao terceiro dia, esse homem ressuscitou, venceu a morte. E ao ressuscitar e vencer a morte, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele mesmo disse, e tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Jesus salva, Jesus perdoa pecados, mas ele não vai perdoar e salvar todo mundo, porque ele não perdoa ninguém na marra, ele não salva ninguém nem pela força e nem pela violência. Nós somos salvos pela graça. Graça é um presente que Deus nos oferece sem que tenhamos feito nada para merecer. Deus nos oferece de presente o perdão dos nossos pecados e a salvação por meio da morte do seu Filho Jesus, que inocente naquela cruz morreu para que pudéssemos viver. Eu quero dizer que você que aceita esse presente, você está aceitando a Jesus, e isso responde à nossa pergunta. É por isso que nós o convidamos sempre. Aceite a Jesus, aceite a Jesus, abre o teu coração para Jesus, entrega a tua vida a Jesus, porque é graça, é presente que eu e você não merecemos, mas Deus nos oferece. E se eu não aceitar a Jesus? E se eu não aceitar essa graça, dizendo, eu já tenho religião, eu acho que a minha religião já me satisfaz, eu penso de uma maneira diferente, eu não sou tão malvado assim, ou eu ainda não estou preparado, ainda é cedo, deixa para depois. Quem não aceita esse presente, essa graça, ainda não tem quitada a sua dívida com Deus, os seus pecados ainda não foram perdoados. E a justiça de Deus, que é outro atributo dele,
exige que o pecador seja punido por causa dos seus pecados, que são uma afronta contra a santidade de Deus. Se eu e você não recebermos o presente de Deus, seja por qualquer motivo, nós ainda estamos com as nossas culpas, os nossos pecados, e a Bíblia diz que seremos condenados. A condenação que nos era devida foi jogada, lançada sobre Cristo naquela cruz. Mas se você não aceitar o pagamento da sua culpa, dos seus pecados por Cristo na cruz, você vai ter que pagar eternamente na condenação no dia do julgamento de Deus. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de crer e aceitar o presente, a graça de Deus, a salvação por meio de Jesus. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você tem consciência de que Cristo pagou para que você tenha vida. Volte-se para Deus, se você tem amor por Ele. Confia nele se você quer ter a vida eterna. E o mais, Ele fará. Sabe por quê? Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E de acordo com a Bíblia, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.